Arnold Schwarzenegger já defendia, então esse é o número nosso 7 da lista aqui, a técnica carga de choque. Então veja só que mesmo ali na década de 70, 80, onde a periodização de treinamento não era tão aperfeiçoada em termos de estudo, claro, você já via um defendimento da carga de choque. Então clica no gostei, se inscreva aqui no canal. A carga de choque é você fazer uma agressão dupla normalmente, pode ser até mais, mas normalmente dupla, numa mesma região num curto espaço de tempo. Pode ser também uma carga muito alta uma vez só, mas normalmente, quando a gente fala de uma carga de choque mais eficiente, a gente fala de duas na sequência. Vou explicar para ficar legal, quer ver? Você treina peito aqui, então você vem numa linha de homeostase. Treinei peito, você cataboliza, é uma agressão. Quando você começa a recuperar, treinei peito na segunda, quando você começa a recuperar, terça-feira você treina de novo. E aí você afunda o gráfico lá para baixo. Claro, você vai precisar de um descanso muito maior. Não vai ser 2 dias, você vai estar treinando de novo, esquece. Só que quando você desceu o gráfico, desceu de novo, quando você começar a subir, você supercompensa muito mais do que você iria. E isso é uma técnica usada para quebrar platôs e é muito bom. Eu uso muito com os meus alunos essa carga de choque. E às vezes eles nem percebem. Termina a semana com, sei lá, bíceps e tríceps. Na outra semana começa com peito e bíceps. Alguns percebem, falam, Leandrão, digitou o treino errado. Eu falei, não. É uma carga de choque. Eu treinei bíceps e bíceps. Só que aí eu jogo bíceps só para outra sexta-feira, para dar 10 dias de descanso, 12 dias de descanso. Número 6. Arnold Schwarzenegger gostava bastante de tirar um dia para fazer muitas séries de um mesmo exercício que ele queria melhorar a mecânica. Infelizmente, a musculação foi entendida como um esporte de carroceiro, que você só tem que fazer força mesmo, e não tem técnica, não tem nada. E não é bem assim, pessoal. Quando você vê um lutador, e aí um abraço para o meu amigo Brigadeiro, que tem um canal aqui que eu participei do podcast dele, Desenrolo, depois dá uma olhada, que é lutador. Se eu ver o Brigadeiro aplicando um golpe, e ele falar assim para mim, faz igual, eu vou falar, pô, Brigadeiro, não consigo, meu amigo. Como não consegue? Não tá vendo, meu? Eu falo, sim, tô vendo, mas você dá milhões de socos, eu não dou milhões de socos, então eu vou demorar para aprender. Supino é a mesma coisa. Ah, não, mas supino é só empurrar para cima. Não é. O soco é só socar para frente, então pronto. Chama o Neymar, manda ele chutar uma bola e copia o chute, é só chutar a bola. Tem técnica, aprendizado neuromotor, não é visual. Então você tem que praticar. Então Arnold Schwarzenegger dizia, poxa, você tem um supino ruim? Faz um GVT. Ele não falou GVT, eu que estou falando. Mas o que ele quis dizer é, faça muitas séries. Vai treinar peito 16 séries? Faz 10 de supino reto com barra. 10 direto, para você melhorar a sua técnica. Então ele reservava dias para se fazer isso. Dica número 5 do Arnold Schwarzenegger para treino. Intensidade. Sempre tem um chato, assim, cara que, olha, se eu visse na rua, não ia acontecer nada. Que entende o que é intensidade de forma acadêmica, que é carga de treino, tá? Quanto mais você coloca peso, você aumenta a intensidade do seu treino. Mas quando o Arnold Schwarzenegger, e eu também aqui no YouTube, se refere à intensidade, nós não estamos falando de colocar cada vez mais peso, e sim de tornar intenso, difícil. E pode ser difícil com um peso leve. Eu posso colocar menos peso, fazer mais repetições de forma mais cadenciada. Ou seja, eu vou tornar o meu treino intenso com menos carga. Só que não é o intenso do acadêmico, mas sempre tem aqueles reativos, aquelas pessoas que ficam esperando a gente não explicar isso, para nos fazer postagem e marcar, para trazer polêmica e levar público para eles, mas vocês não vão conseguir público assim, porque eu nunca vou responder vocês. Sempre treinem até a falha. Ponto. Como é que eu treino até a falha, Leandrão? Tem vídeo aqui no canal Leandro Twin mais tema. Número 4. Arnold Schwarzenegger era um estudioso. Então, a gente é chacoteado às vezes, é rotulado, como sabe, é um bando de rinoceronte que só sabe fazer força, não enxerga nada, só nego burro mesmo. Não conhece Nasser El Sonbate, né? Procura lá sobre o Nasser lá, meu amiguinho. Quando você bateu o Nasser em intelectivo, a gente conversa. Então Arnold era muito estudioso e ele sempre recomendava os amigos fisiculturistas dele a estudar.
Então assim, ó, meu, vai lá treinar, beleza, mas vai ler livro, tem que estudar. Felizmente hoje a gente tem acesso a YouTube, a livro, a artigo científico, tudo isso, né, na palma da nossa mão. Então estude. Dica número 3. Nem tudo que é grande é pequeno. Isso quem está dizendo sou eu. Nem tudo que é grande é pequeno, é ótimo. Viajei, desculpa. Nem tudo que é grande é bonito. Ou seja, isso eu que estou dizendo, mas o que o Arnold Schwarzenegger diria? Foque os seus músculos fracos. Pessoal, o que eu vejo muito? Às vezes eu pego um aluno novo, ele tem massa muscular, ele tem um percentual de gordura legal, só que o shape dele é horrível. Mas vai dizer, pô, mas ele é forte. Mas tá tudo torto, falta ombro, tem muito bíceps. Então, né, o certo seria você vir aqui de um volume maior e vir para um volume menor. O que é ao contrário? O cara tem o ombro para dentro, o braço grande, então parece menor ainda. E aí você fala, esse cara não precisa ganhar massa muscular, ele precisa distribuir massa muscular. Então Arnold Schwarzenegger batia na tecla de você focar os músculos fracos. Nem tudo que é grande é bonito. Você pega um cara que tem o shape feio, desarmônico, e dá esteroide para ele, ele vira de um feinho para um feião. Ele continua ruim, mas agora ele é um ruinzão. E às vezes você vai pegar aquele cara que é pequenininho, tem 10 quilos a menos de músculo, mas é todo encaixadinho, tem ombro, tem trapézio, né, o teu shape ali, não tem panturrilha, e aí, panturrilha hipertrofiada, né? Porque aí o cara vai dizer, eu também tenho panturrilha. Sim, mas 25 não conta para 45 de braço. Então foquem em proporção, galera, falando sério. Número 2, apesar de ele pregar intensidade total no treino, vamos arrebentar, ele não era um grande defensor de cargas altas. Ele trabalhava com cargas altas porque é óbvio, um cara daquele tamanho não vai trabalhar com carga baixa. Agora, ele poderia até pegar mais peso? Poderia, mas ele nunca compromete a execução. Leandro Twin, tem um vídeo dele que ele está fazendo um exercício meio incompleto e tal. Galera, isso é para gravar DVD ou fita cassete na época. Mas ele treinava de verdade com a carga adequada e o movimento completo. Você só vai crescer se você fizer movimentos completos na musculação. Esquece meio supino com 80 quilos de cada lado. Leandro Twin, mas eu vi o Brent Warren treinando assim. O Brent Warren é um caso à parte, onde ele fazia alguns movimentos parciais para focar determinadas regiões. Então, por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui. O Brent Warren ia fazer desenvolvimento. Lá de baixo até em cima, nós temos recrutamento muito de tríceps e menos de ombro, e quando a gente passa aqui para cima, a gente tem muito de ombro e menos de tríceps. Então ele fazia movimentos mais curtos, porque ele não queria focar tanto o tríceps no desenvolvimento. Mas ele é um profissional com uma necessidade especial. Você que não é, faça o movimento completo. E a dica número 1 do Arnold Schwarzenegger era variar o seu treinamento. Então, ele não tinha um treinamento fixo todas as semanas. Apesar que você vai encontrar lá treino do Arnold, claro, você vai encontrar, assim como você encontra de qualquer outro fisiculturista. Mas a gente sabe que os treinos vão trocando ao longo do tempo. Então o Arnold Schwarzenegger sempre entendia de variar os treinos, variar os exercícios, dar estímulos diferentes por vários e vários motivos. Isso é algo que eu gosto muito, assino embaixo, e na minha consultoria esportiva eu troco os treinos dos meus alunos uma vez por semana, sempre de uma maneira que vai ficar fácil seguir. Nessa semana pode 4 vezes, vamos 4, nessa pode 5, vamos 5, e assim não tem gambiarra. Só que tem outras vantagens, né, que o Arnold Schwarzenegger comenta, e que eu também assino embaixo, como se eu precisasse assinar embaixo do Arnold Schwarzenegger, não é? Mas eu particularmente divido muito dessa opinião com ele, ou ele que divide a minha opinião, e eu vou deixar aqui com vocês nesse vídeo, que é sobre trocar treinos semanalmente. Eu quero que vocês entendam um pouco como isso pode prevenir lesões, aumento de sustentabilidade na atividade física, ludicidade, entre muitos outros benefícios. Então dá uma conferidinha nesse vídeo aqui.